Muito bom, então seja bem-vindo a essa aula, e nesta aula nós vamos falar da matriz de relação de problemas, ou seja, de causas que estão relacionados aos principais pontos do processo flexográfico. Vou falar especificamente da flexografia no caso. Por quê? A flexografia tem as suas variáveis, evidentemente, e essas variáveis podem estar interligadas. Então, os principais, vamos dizer assim, os principais pontos que você deve procurar a resolução de um problema, eles não tem como, 99% estarão relacionados a esses pontos que nós vamos ver na matriz, aqui que eu preparei para a gente olhar. É claro que o que nós vamos ver aqui está muito relacionado com tintas, mas tem coisas que não é o problema só com a tinta. Então, eu dividi em três, vamos dizer assim, gravidades de problema e correlacionamento e correlação do problema. Um que seria muito provável, o outro que seria, pode ser que sim, pode ser que não, e um outro pouco provável. Não é quer dizer que é zero, mas é pouco provável que esteja relacionado. Vocês vão entender quando mostrar a matriz para você. Por que isso é prático? Porque no dia a dia a gente fica batendo cabeça com uma coisa que não tem nada a ver. Então, às vezes, a gente vê o pessoal tentando resolver um problema, trocando a dupla face. Mas o problema não tem nada a ver com a dupla face. O problema pode estar relacionado com outras coisas. Ou mexendo na tinta, sendo que o problema não tem nada a ver com a tinta. Verdade? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Então, por essa razão, ou seja, pelo fato de que falta, às vezes, o conhecimento, falta uma ideia mais técnica da gente entender, e até esse ponto do nosso curso, nós vimos muita coisa que realmente está relacionado com tinta. Tem coisas que não estão. E mesmo que esteja relacionado com tinta, nós estamos aqui para isso, certo? Então, o colorista, o especialista em tinta, se aquele assunto, ou se aquele problema, ou se aquela causa está relacionado à tinta, ele está ali para resolver. E ele vai resolver da melhor forma possível. Por quê? Porque ele tem as ferramentas, porque ele tem a parte dele que está relacionada é a parte das ferramentas, do conhecimento e da aplicação. O conhecimento ele é muito importante, né? Não tenha dúvida disso. Tem um pessoal entrando aqui, por isso que eu estou dando umas pausas assim, tá bom, sabe? Mas é uma tabela que ela traz alguns, né, problemas, cerca de 29 problemas no impresso. Então, a gente olha o impresso e vê o problema. E onde estaria, então, a possível causa? Então, por isso que eu chamei de matriz de probabilidades de possíveis e prováveis causas de defeitos de impressão. É aquilo que a gente vai pegar na impressão. Então, nós vamos ver todas elas aqui. Vou repassar uma por uma e comentar cada uma com vocês. Então, a primeira delas, e aqui não está numa ordem de mais gravidade ou mais frequência, tá bom, moçada? A ordem aqui, ela está meio que aleatória, porque para algumas empresas é mais comum, para outras é menos comum, tá bom? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é marcas de engrenagem em costela. Marcas de engrenagem, clichê? Mais ou menos, poderia ser. Né? Mas o que no clichê? Pode ser algum problema de gravação do clichê. Pode acontecer. É meio raro, né? Geralmente isso... Mas poderia ser. Poderia ser marcas de engrenagem do anilox? Talvez pudesse ser também. Se o anilox ele tiver com alguma folga nos rolamentos, ou enfim, no apoio dele, e ele estiver vibrando, então essa vibração pode causar também um problema. Mas não é a mais provável. É um problema de tinta? Não, decididamente, a questão de marcas de engrenagem, costelas, etc., não é um problema de tinta. Tinta não tem nada com isso. É um problema de impressora? Muito provavelmente. O que na impressora? Se for uma máquina engrenada, provavelmente a engrenagem. A engrenagem que está gasta, está desgastada demais, folgas na engrenagem, folga nos casquilhos, folga nos bancais, folgas em geral, enfim, que pode causar isso, é ou não é? Então, é uma causa provável. Pode ser, por exemplo, agora você fala assim, mas a minha máquina é uma máquina shaftless, é uma máquina de servomotor, ou é uma máquina gearless, e mesmo assim acontece. Aí pode ser um problema de mandril, mas aí está relacionado também à impressora. Por que pode ser de mandril? Pode ser que o mandril esteja vibrando. O mandril, no caso, numa gearless.
e aí causar. Porque a gearless não pode dar marca de engrenagem. Por quê? Porque ela não tem engrenagem. Então, como é que isso vai acontecer? Pode acontecer? Acontece, mas não porque ela tem engrenagem, mas por vibrações. Então, essas vibrações têm que ser identificadas. O pessoal da manutenção, ou a assistência técnica, o pessoal o fabricante da máquina precisa vir e ajudar. Às vezes, o problema está muito relacionado nos grupos impressores da parte de baixo. Ele bate mais. E aí, no caso, tem a questão das marcas de engrenagem e batimento, que são coisas que são diferentes, no caso. Embora eu coloquei aqui marcas de engrenagem, mas também pode considerar o batimento, que aí sim estaria relacionado com o clichê. Mais tarde, por último, a gente fala sobre isso aí. Pode ser um problema de faca, o Dr. Blade? Pode enganar, por exemplo. A faca pode vibrar na superfície do anilox. E ao vibrar, talvez a faca ou o Dr. Blade ali, ele vai causar um efeito de persiana, né? E esse efeito vai dar a sensação de que é uma marca de engrenagem, embora não seja. Então, o que é? Talvez a regulagem só. Então, talvez trocar o Dr. Blade, talvez a faca já está gasta e alguém teve que forçar um pouquinho, então ele saiu da posição certa, ele pode vibrar, tudo isso aí. Pode ser da dupla face? Até poderia, talvez seja da dupla face, no sentido de que a dupla face, ela não seja a dupla face ideal para aquele tipo de clichê, por exemplo. E no caso do porta-clichê, poderia sim, tem grande probabilidade de ser também porta-clichê. Que seria o quê? Ou o eixo, ou o mandril, ou o próprio cilindro porta-clichê, que está desbalanceado, poderia acontecer também. Esse desbalanceamento do clichê, aliás, do porta-clichê, ou do próprio mandril, ou da camisa. Porque a camisa desbalanceada também vai gerar um problema nesse sentido aí. E ela vai vibrar. E ao vibrar, ela vai dar essas marcas, chamadas marcas de engrenagem. Mas é pouquíssimo provável que a tinta esteja interferindo nesse caso. Variação da cor. Próximo item da lista. Variação da cor. É um problema de clichê? Pode ser, sim, por exemplo, um desgaste do clichê. Não é a causa primária, vamos dizer assim, da variação da cor. Mas é bom a gente dar uma olhada, porque pode estar relacionado. Pode estar relacionado ao anilox? Sim, pode estar, sim, muito diretamente. Se o anilox entupir, então a tinta começa a ficar mais fraca. Nós vimos muito isso, né, em várias aulas aí. Então, essa variação pode estar muito relacionada. O anilox é um grande suspeito nesse caso aí. E a tinta? É óbvio que variação de cor está diretamente relacionado, sim, à tinta. Ao que da tinta? A viscosidade da tinta, a uma mudança de pH, se for o caso de tintas à base d'água. Não é? Pode estar relacionado à secagem da tinta. Então, e também a reposição da tinta. Talvez na hora de repor a tinta, a reposição não veio no padrão que deveria estar. Então, houve ali uma variação. E variação que eu estou falando pode ser a tinta ser forte ou fraca, clara ou escura, ou pode ser que ela esteja com erro de tom, ou seja, ela está desviando o tom da cor. Então, pode ser tudo isso. Isso que significa, então, a variação da cor. E daí, óbvio, que se é uma coisa, variação de cor, você tem que correr lá para dar uma olhada. A primeira coisa que você tem que olhar é realmente a tinta. Como é que você checa isso? Faz uma raspinha no pé da máquina lá. Nós aprendemos a fazer raspinha. Você pega uma faca, coloca 2 pingos de tinta, que seria a tinta padrão, e que seria a tinta que está lá rodando naquele momento. Faz a puxadinha e já dá para ver ali. De cara você já vai perceber se a tinta que foi reposta, ela está de acordo ou não. Não é? Pode ser um problema de impressora, a variação de cor? Poderia até ser, mas não é uma causa provável. O que na impressora faria com que houvesse variação de cor? Talvez uma questão de secagem que não estivesse tanto correta, mas é pouco provável que a variação da cor esteja relacionada com a impressora em si. Está relacionado com o substrato? Talvez, pode ser que sim. No que do substrato? Talvez a cor do substrato. Então, de repente, se você está imprimindo papel, por exemplo, se for papelão ondulado, obviamente que há uma variação grande, muitas vezes, do material. Então, é uma grande possibilidade de ser. Mas, no caso do que você está imprimindo papel, é uma possibilidade. Ou até mesmo
da tinta no material plástico. Neuza, mas eu estou imprimindo um poliéster com a impressão, e esse poliéster é a impressão do branco. Pode ser que o branco contaminou. Quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Você está imprimindo o branco, e o branco ele é a última cor, e ele começa a arrancar as outras cores ali. Então, ele pode causar o efeito de fotografia, ou ele pode causar um outro efeito, ele pode começar a sujar ou contaminar. Então, com o decorrer do tempo, às vezes a tiragem é muito longa, fica muito tempo rodando, ele pode meio que sujar a tinta que já está no anilox, e aí causar também essa variação. Como é que eu sei que pode ser isso? Se todas as cores estiverem com essa variação de cor, então é sinal que tem alguma coisa externa que não é tinta diretamente ali naquelas cores. Pode ter alguma coisa externa acontecendo. Se for só uma tinta específica, então você tem que ir direto nessa tinta aí. Pode ser a tinta ou pode ser o anilox. Se a tinta perdeu a cor, pode ser que o anilox entupiu. Que se você começou e ele perdeu a cor, começou a ficar mais fraca, vamos dizer assim, na impressão, pode ser entupimento do anilox. Que pode estar relacionado com o quê? Com a secagem da tinta. Se o anilox entupiu, pode ser que a tinta está muito secativa, pode ser que tem vento em cima ali do porta-clichê ou do próprio anilox, por isso que a impressora ela está envolvida também no processo. E poderia, eventualmente, o substrato também. Pode ser a faca Dr. Blade? Também. Por exemplo, a faca Dr. Blade pode estar deixando passar demais a tinta. Talvez já está gasta demais a faca e está passando, ou uma regulagem que não foi muito boa. Ou pode ser que exista uma variação, de um lado está mais forte, do outro está mais fraco, tem que olhar a faca, tem que pedir para o operador dar uma olhada na faca. Pode ser dupla face, no caso de variação de cor? Pode também. É comum acontecer. Você começa a rodar e a tiragem é muito elevada. Dependendo da dupla face que você está usando, ela não tem muita resiliência. O que é a resiliência da dupla face? É quando ela... Porque durante o processo de impressão, onde o clichê ele bate, né, ele toca ali o material, na verdade o clichê ele está sendo prensado contra o tambor central, a dupla face ela dá aquela folga, senão amassaria tudo o clichê, senão os pontos ficariam horríveis, né, tudo esmagado. Então a dupla face faz a função ali elástica, né, de suportar aquela pressão, que seria o momento da impressão. Só que acontece que se a dupla face não for boa, o que vai acontecer com o decorrer do processo? Ela vai, aos poucos, amassando. E aí chega uma hora que ela não tem mais força. Em algum momento, o operador vai dar um pouquinho mais de pressão. Esse pouquinho mais de pressão, aliado com a dupla face que está amassada, quantas vezes? Fala para mim. Dá uma olhada lá, se você não viu, começa a reparar. Por exemplo, quando você vai ali no... Quando você vê o pessoal que está descolando o clichê, depois de uma tiragem muito longa, dá uma reparada que nas áreas do clichê onde tinha imagem, a dupla face está mais amassadinha. E nas áreas que não tinha imagem, a dupla face parece que está normal. Ou seja, a dupla face vai amassar. Algumas amassam cedo, outras amassam mais tarde, mas a dupla face vai amassar. E ao amassar, e talvez tenha que... E se ela começa a amassar, a ficar, não voltar, né, no estado normal dela, o que vai acontecer? Provavelmente o operador vai dar uma correçãozinha, ele dá um apertozinho. Esse apertozinho pode aumentar o tamanho do ponto, que pode alterar e fazer uma variação de cor. Então a imagem começa a perder o contraste, pode dar entupimento de retícula, e aí uma série de problemas relacionados. Por isso que aquela questão de reaproveitar a dupla face, ela não é uma coisa boa em alguns casos. Se for uma tiragem curta, eu não tenho pudor nenhum, isso sou eu, tá? Mas tiragens curtas, eu não tenho receio de reutilizar a dupla face. Mas, se você tem uma tiragem que leva horas aí imprimindo, pode ser que a dupla face não sirva mais para você reaproveitar ela, tá bom? Não é uma boa coisa a se fazer. E variação da cor relacionada a clichê e camisa. É o mesmo princípio. Camisa, ela pode ter alguma variação, ela pode ter algum amassamento, alguma coisa que o operador tende a tentar compensar. Então, às vezes você está fazendo um setup e não consegue acertar a cor. Por quê? Porque rodou, está tudo igual da outra vez, só que a camisa
ela não é a mesma exatamente. E ela pode ter alguma coisa, ela pode ter um abaulamento que você não está percebendo e que a pessoa não percebeu. Vamos falar de outro problema aqui relacionado, entupimento da retícula. Bom, entupimento da retícula está diretamente relacionado ao clichê? Sim, é muito provável que o clichê esteja envolvido nessa história. Como é que o clichê estaria envolvido na história? Tipo de ponto. Então, nós vimos que o ponto ideal é um ponto redondo. Isso é uma coisa que dificilmente a clichêria erra, mas porque praticamente é um padrão, é um setup feito lá na máquina, né? Na máquina da clichêria. Então, dificilmente no software esse tipo de ponto, esse tipo de problema pode acontecer. Mas o entupimento de retícula pode estar relacionado com clichê e anilox. Lembra aquela história que nós vimos lá? Se você tem uma proporção que ela não é 8:1, que ela é 7:1, que ela é 6:1, que ela é 4:1, por exemplo, é muito provável que talvez não seja nem um problema de tinta, né? A coitada da tinta, ela está na história ali, mas o problema pode estar relacionado na proporção, ou seja, na relação entre retícula do clichê e retícula do anilox. Que nós sabemos que o anilox tem que ter, na minha opinião, por segurança, rodar aí com 8 vezes a retícula do clichê, tá bom? E a tinta pode ter parte? Claro, se a tinta engrossar, se a tinta tiver secativa demais, é possível, sim, que a tinta também cause esses problemas de entupimento, tá bom? Mas o que eu mais vejo do entupimento, na minha opinião, mais provável é essa relação. Geralmente erra. O pessoal fala, está entupindo muito, aí você pergunta a relação o cara qual a lineatura que você está usando aí no clichê? 60 linhas. E qual é a anilox que você está usando? Ah, estou usando um 230. Errou, tá colocando muito, entendeu? BCM alto aí, com certeza o BCM está jogando muita tinta na superfície aí na superfície da retícula. Então, é isso. Tem a ver com substrato, o entupimento da retícula? Muito pouco. Só se for mesmo um papel, esse papel ele tem uma poeira na superfície dele, que vai acumulando no clichê, pode acontecer. Mais difícil, né? Um papelão do lado também é mais difícil acontecer, mas pode acontecer, sim, mas é muito difícil o substrato ser um problema. O sistema Dr. Blade, circulação de tinta, pode ser também? É menos provável, menos provável. Pode ser. Né? E como é que seria isso? Bom, ele pode estar deixando passar mais tinta do que o normal. Então, a faca gastou demais e agora ela não está conseguindo fazer a raspagem correta na superfície do anilox. O anilox, por sua vez, está deixando passar mais tinta. Isso, claro, que vai implicar numa cor diferente, aumentar a tonalidade, mas também, ao passar mais tinta, ele vai entupir mais a retícula. Tem a ver com a impressora, porque nesse caso aqui é parcial, né, vamos dizer assim, secagem da tinta, ou, por exemplo, se estiver ventando no sistema de entrecores, ventar na superfície ali do clichê ou do anilox também pode acontecer, tá bom? Então tem que ver aquela régua, algumas máquinas, né, ainda tem aquela régua na parte do entrecores, saber se ela está fechadinha direitinho ou ela está jogando muito vento em cima do anilox e do clichê. Poderia ser dupla face, entupimento da retícula? Pode até ser, pode não estar diretamente, mas uma dupla face mais dura para uma retícula, uma dupla face, por exemplo, do que a gente fala de alta, onde essa dupla face ela vai apertar demais os pontinhos ali, ela pode ajudar também, contribuir para o entupimento. Ele sozinho não vai, é muito difícil a dupla face sozinha, né? Se a tinta tiver tudo em ordem, a proporção estiver correta, não tiver um problema de vazamento de vento em cima, ali, ar em cima do sistema, dificilmente a dupla face ela está colaborando para o entupimento nesse caso, tá? Ela como sendo causa primária. E no caso da camisa, a mesma coisa da dupla face. Não é uma coisa que ela seria um item primário. Ela vai ajudar a piorar, mas não que ela vai causar propriamente. Falha de impressão. Tem a ver com clichê? É uma causa provável. O clichê pode vir com uma diferença, ele pode vir com amassamento, ele pode ter amassado no momento que armazenaram esse clichê. Tem mil coisas que podem ter acontecido aí e pode ter acontecido com o clichê.
A falha de impressão pode ter a ver com o anilox? Sim, se o anilox não estiver bem regulado, às vezes você acha que está imprimindo e o anilox parcialmente não está transferindo a tinta. Pode ser uma falha a falha de impressão pode ter a ver com a tinta? É menos provável, né? Porque a tinta ela está envolvida aí na história, mas ela não é a causa básica, vamos dizer assim. Pode acontecer. Como é que aconteceria? Se essa tinta tiver muito secativa, né? Aí vai causar outros problemas. Mas isso é uma coisa que vai ver logo. Mas geralmente a falha de impressão está relacionada muito ao ajuste mesmo da máquina. E aí, claro, causa básica pode ser a impressora, pode ter alguma folga. Então, por exemplo, o operador está trabalhando numa certa velocidade. Aí está tudo certo, beleza, aí ele aumenta a velocidade. E ao aumentar a velocidade, a tendência dos grupos impressores é afastar. Então, ele tem que, as máquinas modernas, as gearless, por exemplo, elas fazem um avanço automático. Então, quando ele aumenta a velocidade, vamos supor, está rodando a 200 metros e vai para 300 metros, o que vai acontecer? A tendência dos grupos impressores é afastar. Mas a máquina, automaticamente, ela aperta sozinha. O operador não tem controle sobre isso. Ela avança algumas micras, por exemplo, 9 micras, por exemplo. Tem uma rampa para isso, né? Então, a cada 50 metros por minuto, ela avança 7 micras, por exemplo, entendeu? Só que, mesmo assim, não é garantia de certeza de que não vai falhar. Às vezes, acontece de falhar, tá certo? Então, por isso está muito relacionado. E, claro, máquinas engrenadas vai ser um problema, falhas. E, por exemplo, no caso do substrato, não é uma causa básica, o substrato teria que ser uma planicidade muito ruim, a máquina muito boa e o material com uma variação de espessura, né, muito ruim. Aí pode acontecer, já vi acontecer, é mais difícil. Dr. Blade também não tem tanta influência. A dupla face, sim, pode afetar drasticamente a questão da falha de pressão, por aquele fator que eu já falei para você. Um dos fatores, tem vários aí. Primeiro, e juntando com a camisa, já vou falar da camisa junto também. Às vezes a camisa tem uma batida, não dá para você ver a batida direito, às vezes. Quando a camisa cai, ou o porta-clichê, ou o cilindro porta-clichê, você não vê, mas pode ter um problema ali. Pode ter a ponta do eixo do porta-clichê torto, pode dar falha de impressão? Dá. Talvez não dê naquela velocidade mais baixa, mas aumentou a velocidade, ele começa a dar falha. E às vezes dá uma falha intermitente. Isso que é pior. O operador não consegue enxergar. Porque a falha não acontece toda hora. A falha acontece e some, roda, daqui a pouco vai de novo. Quantas vezes você já não viu acontecer isso? Problema, né? E a dupla face também é a questão da resiliência, ou seja, resiliência. Ela começa com o tempo a amassar, porque ela faz esse movimento, na dupla face ela faz esse movimento durante a impressão, e aí chega uma hora que ela vai e volta, vai e volta. Chega uma hora que ela vai e não consegue mais voltar direito, sabe? E é onde começam as falhas de impressão. Ok? Moiré. Bom, Moiré, acredito que a maioria aqui, como são profissionais, sabe o que é, né, do que eu estou falando. É aquele ruído na imagem, vamos dizer assim, né? Quando a imagem ela aparece um quadriculado que não é original dela. Isso é uma interferência de retícula. Então, provavelmente, é o problema de clichê. Muito provavelmente está relacionado ao clichê, à retícula do clichê. Mas pode estar relacionado também, parcialmente, ao anilox. Então, essa proporção de retícula, no caso da retícula do anilox e retícula do clichê, em alguns casos pode dar interferência. Em alguns casos pode dar essa interferência, esse moiré, tá bom? É um problema da tinta em si? É difícil. É possível? É provável? Não. Mas é uma possibilidade. Eu vou te falar quando é essa possibilidade. Quando a tinta tem algum probleminha de secagem e junta, por exemplo, o pessoal usa 2 brancos, e um dos brancos, ele não chapa o branco, ele põe um branco chapado. Só que na borda do branco tem uma retícula. Então, as retículas da cromia, por exemplo, dos trabalhos, você não pode deixar menos do que 30 graus entre elas, da inclinação da retícula. Só que
Só que se, num quadrante de 90. Então, no quadrante de 90, só tem 3 possibilidades ali de você deixar com 30. Então, provavelmente você deixa o cian, o magenta e o preto, 30 graus de diferença. E o amarelo, ele entra a 15 graus. Só que aí você começa, agora você coloca o branco nessa história aí. Aí você coloca o branco a 45 graus. Só que a 45, ele está próximo de outra retícula. E se essa imagem, isso é uma coincidência das coincidências, mas se essa imagem ela pegar em cima daquela borda, vamos dizer assim, esfumaçada do branco, ela vai dar moiré. Aliás, nem é tão raro isso acontecer. Eu até tenho imagens assim, fotos até que mostra esse efeito ruim, tá bom? Então, não é muito um problema de tinta, não. Está muito ligado aí ao problema do clichê. E quando é que seria com tinta, nesse caso que eu estou falando? Quando o branco começa a ter problema de secagem. Então, ele vai acentuar esse probleminha aí, tá? Moiré. Então, Moiré basicamente é clichê mesmo. Clichê pode estar com uma interferência no anilox. Variação do passo. É um problema do clichê? Sim. É uma grande probabilidade aí. Seria onde? Clichê, impressora e porta-clichê. Poderia ser também a dupla face? Se você errar a espessura da dupla face, pode ser. Então, era para usar o 0,50, você acabou usando 0,38, né? Não viu. 0,38 você costuma usar para uma outra máquina lá. Aí o cara, na hora de pegar a dupla face, pegou a dupla face errada. Quando colou, vai dar uma diferença de passo da fotocélula. O que a tinta tem a ver com isso? Nada, né? Tinta pouco provável. O que o anilox tem a ver com isso? Nada. Anilox não tem nada com isso. O que a faca, o Dr. Blade tem? Também nada. Agora, o substrato poderia ser? Sim, o substrato pode ser, e está muito relacionado ao quê? À impressora. Porque se a tensão, o freio, e também, dependendo do material, você está falando de material plástico, no caso aqui, né? E se esse freio mudar, né, ficar descontrolado, ou foi o controle manual, não é uma célula de carga, por exemplo, que a máquina tem, são máquinas mais antiguinhas e tal. Então, realmente pode ser que você está esticando demais esse material e depois, quando ele esticou demais, quando ele voltar, ele vai sair fora do passo. Então, o passo da fotocélula nesses casos aí. Bom, que mais? E porta-camisa? Sim, porta-camisa. Vou citar um caso de porta-camisas. Em certa ocasião, num tempo lá atrás, em algum momento da minha história, nós compramos jogos de camisas novas para uma máquina nova e tivemos muito problema com registro, não dava registro. Aliás, variação de passo e registro, também tem. Registro em seguida. Está relacionado aí. Sabe o que estava acontecendo? Eu falei, não é possível. A gente não colocava as 8 cores, né, colava os clichês e não conseguia dar o registro. Consequentemente, também havia um problema de passo ali. Sabe o que era? Camisa. Tinha 2 camisas que estavam fora do passo. Era o mesmo jogo, mas visualmente nem com régua você pegava. Você só pegava no micrômetro. Então, você teve que levar para o pessoal de manutenção, que tinha micrômetro, né, aqueles em forma de arco, para medir a camisa. Aí, quando mediu a camisa tinha uma diferença ali que estava dando errado. Duas camisas estavam com diferença. Aí pedimos para o fabricante trocar as camisas, eles trocaram e tal, e aí resolveu esse problema. Mas, às vezes, a gente fica batendo cabeça e você não acredita que possa ser a camisa, mas, às vezes, é. Ou, por exemplo, engrenagem. No caso do passo, já estou falando de registro também, tá bom? Porque se você ver aqui, ó, as duas coisas estão bem relacionadas, né? Registro e passo, ó, elas estão par a par aqui. E no caso do registro, às vezes é engrenagem. Engrenagem, não dá registro, não dá registro. Banda estreita, por exemplo, que tem engrenagemzinha, você coloca lá. Eu já vi acontecer que o cara errou a engrenagem. A engrenagem foi refeita e ela tinha um dente a mais. Então não vai dar registro nunca. E o cara não entende. E como é uma coisa assim que vai andando, né? E tenta registrar, não vai, bate cabeça e tal. Aí você vai contar a quantidade de dentes da engrenagem, tem um dente a mais ou um dente a menos da engrenagem. Olha só que problema, hein? Quando é que a gente vai imaginar uma coisa dessa? Mas por isso que está relacionado ao quê?
A máquina. E o que está relacionado à máquina? A engrenagem, por exemplo, tá? Vamos lá falar de blocking e decalque, que também estão juntos aqui. Como eu falei já na aula passada, onde nós falamos de blocking e decalque, o decalque é o primeiro estágio antes do blocking. Então, o decalque é quando a tinta ela começa a dar aquele barulhinho. Então, você sente aquele barulhinho na rolaria. Isso pode acontecer de chegar onde? No impresso, da bobina. E se a bobina pode ser uma combinação de coisas. Por exemplo, como eu coloco aqui, o que nós temos? Está muito relacionado à tinta, à máquina e está relacionado ao substrato. Esses três aqui são onde você tem que ir. Se está dando blocking ou se está dando decalque, você tem que ir em um desses três. É a mais provável causa. Não tem nada a ver com clichê não tem nada com isso, nem a camisa, nem a dupla face. Mas esses três estão muito relacionados. Por quê? Claro, tinta, secagem da tinta, a primeira coisa que você tem que olhar. Vê lá, viscosidade da tinta e faz o beard 40 micras, faz a puxada do extensor beard. Verifique a secagem. Verifique a secagem da máquina. Se o sistema de exaustão está funcionando direitinho, retirando, não está saturando tinta ali no sistema entre cores. E se está aberto também. Se a secagem em cima não tem resistências queimadas para as máquinas que são aquecimento elétrico. Certo? Então, você vai ver na tinta uma combinação de coisas. É tinta, impressora e substrato. E o substrato é o quê? O substrato, em alguns casos dele, no caso dos plásticos, ter um problema de tratamento, pode acarretar e piorar o problema. Então, o que seria isso? Excesso de tratamento, por exemplo. Excesso de tratamento, ele começa até, se for o caso, tentar grudar, né, no momento que a bobina começa a enrolar. No caso da máquina também, esquecemos de falar, mas, por exemplo, calandra de água gelada na saída, tem que estar ligada, tem que funcionar, no caso de banda larga. Porque a bobina não pode embobinar quente. No momento que ela embobina quente, você está contribuindo para o processo também. Fantasma, fotografia, vamos lá. Eles estão relacionados, é confundido, na verdade, eles, estão relacionados assim, porque o pessoal confunde um pouco. Então, na aula, eu expliquei exatamente o que era o fantasma e o que é a fotografia. São duas coisas diferentes, tá? Onde que o fantasma está relacionado com tinta? Sim, muito relacionado com a tinta. Por quê? É aquela história, nós vimos várias ideias ali que eu dei, né, para que a gente pudesse ajustar. Está relacionado também com o FAQ e Dr. Blade? Sim. Não só o problema, mas a solução do problema. Porque conforme nós vimos lá, e está relacionado aqui, ó, que aqui não pintou direito, mas aqui é vermelhinho, ao anilox. Então, aquele enchimento na passagem do anilox com um clichê que tem uma falha, que tem uma imagem, e aquela imagem ela não enche corretamente no momento que entra, pega uma posição diferente, e aí você vai ter aquela imagem meio que aparecendo em forma de fantasma no seu impresso. Nós vimos que é difícil, eu não vou falar da solução agora, você tem que ir lá, mas o fantasma onde que você vai ter que olhar? Você vai ter que ver a questão do anilox, a questão, claro, da tinta, e a questão, principalmente, da FAQ Dr. Blade. Por quê? Porque a solução, basicamente, ela está muito relacionada a isso. É a gente fazer fazer o retorno de tinta jogando em cima do anilox, lembra disso? Ou fazer o furo na faca. Fala, mas você está incentivando a gambiarra. Não, estou incentivando você a resolver um problema. Porque pega outra aula lá, se você não assistiu, assiste, que eu explico direitinho na aula anterior a respeito disso, né? Eu explico direitinho para você lá o problema. Tá bom? Então, fotografia, aliás, fantasma tem esse ponto aí. Já a fotografia é aquela imagem, praticamente, que ele tira, é como se ele tirasse uma cópia da imagem. Então, ela vem com as cores, ela vem amarelo, se você tem uma cromia, ela repete aquela cromia nas cores mesmo. Por quê? Porque algum clichê, algum chapado está pegando e repetindo ele. Ele está colando, vamos dizer assim, ele tá fotografando e repassando. Por quê? Porque as tintas não estão com secagem correta. Então, realmente, uma questão da tinta, pode ser com a máquina? Sim, a questão da secagem da máquina está relacionada. Então, a fotografia é máquina e também anilox, claro.
Vou pintar aqui direitinho. Mas está relacionado à máquina e anilox, tá bom? E fotografia. Falta de brilho. A tinta que o cliente está reclamando que a tinta não tem brilho. Então, o que pode ser? Possivelmente da tinta mesmo. Então, tipo de resina. Às vezes a resina está trabalhando no extremo, uma viscosidade muito baixa. Então e ao trabalhar com uma viscosidade muito baixa, você está quebrando um pouco as cabeças da resina. Ela não tem estrutura para esse brilho. E está relacionado com o blushing logo em seguida também. O blushing é um esbranquiçamento da imagem. Por que isso acontece? Porque a evaporação da tinta está indo tão rápida que ela está condensando micropartículas de água na superfície do material. Por isso que acontece. E nesse caso, né, no caso especificamente do blushing, você tem que acertar a secagem da tinta também. Então tem a ver com a tinta. Outro problema que envolve muito o colorista, COF, fora do especificado. O COF está alto demais ou está baixo demais. E pode ser um problema de clichê? Não, zero problema de clichê. Pode ser um problema de anilox? Não. Pode ser um problema de faca Dr. Blade? Não. De dupla face? Não. Porta-clichê também não. Então, quando nós falamos de COF fora do especificado, é tinta e poderia ser a máquina, mas o que eu disse na máquina poderia ser? A máquina ela pode só piorar, talvez, o problema. Então, no caso do atrito, por exemplo, é sabido que se o material passa pela máquina e passa por muita rolaria, ele pode piorar um problema que você já tem de COF. No caso, ele pode subir o COF, né? Tá certo? Mas é provável que seja ou tinta ou material. E uma coisa pode estar piorando a outra. Então, por exemplo, o material foi extrusado, no caso de um polietileno ou um polipropileno, ele foi extrusado com carga baixa de deslizante. E aí, quando ele chega na impressão, ele chega fazendo o quê? Roubando o deslizante da tinta. Então, na área de tinta, por isso que é importante medir COF tinta a tinta, né? Verso com frente com verso, verso com verso, assim por diante, para saber quem é que está perdendo, quem é que está roubando um do outro aí. Então, claro, está relacionado à tinta. Esse é um dos grandes trabalhos do dia a dia para quem trabalha com materiais plásticos, no caso PS, por exemplo, que é uma trabalheira aí e falei desse problema e falei como resolver também em aulas passadas. A tinta não adere. É um problema do clichê? Não, tem nada a ver com clichê. Coitadinho, tem nada a ver com clichê. Tem a ver com dupla face? Nada a ver com dupla face. Tem a ver com o sistema Dr. Blade e tal? Não. Tem a ver com camisa? Também não. Tinta não adere. É tinta, ou é máquina, ou é substrato. Por quê? Então, provavelmente você vai direto na tinta e no substrato, provavelmente. Mas como então a impressora? A impressora, ela mais provavelmente pioraria o problema, né, com a questão de secagem. Então, você tem que olhar isso. Às vezes você faz lá o DINAS, está correto, né, no substrato está certinho a DINAS, está com 40 DINAS, 42, sei lá, o que é especificado, está certinho. Aí você olha a tinta, também, mas parcialmente ela está saindo. É possível que seja um problema de secagem. Então, se a tinta sai parcial, pode ser que ela esteja. Aí você vai precisar tentar quebrar o galho, né? Tirar. Às vezes o material está com um DINAS muito baixo. Então, o que você pode fazer para melhorar? Talvez um promotor de adesão, alguma coisa assim. Né? Já falei também de como resolver. Problema de espuma. É mais comum nas tintas à base d'água, essa questão da espuma, apesar que acontece às vezes também, mas está relacionado, sem dúvida, à tinta, que no caso da base d'água é a tensão superficial, esse vai precisar de alguma coisa para quebrar essa tensão, os aditivos, normalmente, mas pode estar relacionado, claro, à faca e Dr. Blade, ao sistema de circulação. Então, o sistema de bateção, ele pode contribuir para gerar mais espuma. Depois, e claro, essa espuma vai aparecer no impresso, né? Tinta não cura. Aqui, especificamente no caso de tintas que são UV ou de tintas que são bicomponentes. Sabe aquelas tintas que você mistura, que vão para autoclave,
para cooking, né, para os materiais que vão ser cozidos, materiais que você imprime depois, por exemplo, mortadela, essas coisas assim. Então, você tem essas tintas, não cura. Está relacionado à tinta? Muito provavelmente. Está relacionado à máquina? Também. Basicamente, esses dois, é onde a gente tem que procurar, então, a solução. A tinta repele a outra. Esse é um fenômeno que acontece mais provavelmente com tinta base d'água também. Tinta base d'água, como ela é uma resina acrílica, quando ela seca, ela, ela cria uma superfície dela que pode, conforme o caso, repelir a próxima tinta que vem. Então, uma coisa, assim, meio que imperceptível, aparentemente, mas pode afetar um pouquinho a cor, tá? A tinta arranca a outra, também. Na matriz, é um problema de tinta, ou secagem da máquina, um dos dois. Não tem nada a ver com clichê, não tem a ver com a dupla face. Uma tinta está arrancando a outra. Pode ter a ver também com o sistema Dr. Blade, com anilox? Pode, também, claro, né? Se ele estiver passando muita tinta, deixar passar muita tinta. Riscos no impresso. Isso daqui é campeão, hein? Quase todo mundo contribui para riscos no impresso. Primeiro, poderia ser clichê? Sim, clichê pode ter riscos. E como é que eu vejo isso? É só olhar o clichê. Anilox, mesma coisa. Muito comum risco no anilox. Hoje em dia, o grande problema, o mal hoje da flexografia é o cuidado péssimo que se tem com o anilox. No transporte, no armazenamento, na limpeza, no uso na máquina, é lamentável. Infelizmente, a maioria das empresas não tem cuidado com os anilox. Guarda de qualquer jeito, transporta sem proteção, coloca ele no chão, sobe em cima da máquina com a bota suja de areia, né? Que vai cair embaixo ali, vai cair uma pedrinha de areia entre o anilox e a faca e vai estragar tudo, sabe? Então, hoje é um grande problema. Pode estar relacionado ao risco também à tinta? Sim, pode estar. A tinta pode estar contaminada, pode ter alguma sujeira. Pode ser também que o sistema Dr. Blade não está filtrando direito, deixou passar alguma limalha de ferro, de aço da faca, né, o magnético lá deixou passar. Pode ser um problema de substrato? Pode. Substrato você não... A aparência dele assim você não vê, mas na verdade ele tem riscos do anel da extrusão, por exemplo. Aí vai ter possibilidade de ser isso. Ganho de ponto excessivo. O que é o ganho de ponto? É quando o ponto aumenta de tamanho mais do que deveria. Você está acostumado, é quando você tem um padrão já impresso e agora não consegue mais tirar no padrão, porque o ponto ele é aumentado. Qual é a provável causa aí? Tem a ver com clichê? Provavelmente tem a ver com clichê, possivelmente. Mas pode ter a ver com anilox, quando o anilox está passando uma carga maior. Também pode ter a ver com a tinta, que a tinta está grossa demais. Pode ter a ver com a impressora, sim, porque está dando pressão excessiva. Pode ter a ver com o substrato? Também. Pode sim, parcialmente. E pode ter a ver com a dupla face, como eu falei. A dupla face ou errada, escolher a dupla face para uma retícula fina, colocar a dupla face de alta, média alta, sei lá, quando a dupla face deveria ser de baixa, média baixa ou baixa. Né? Outro ponto, halo excessivo. O que é halo? Quando você olha com ponta-fios, é quando você vê aquela sombra em volta do ponto. E essa sombra em volta do ponto pode estar relacionado ao que? O clichê? Sim, pode estar relacionado ao clichê, claro. Pode estar relacionado também à dupla face, pode estar relacionado ao anilox, se passar excesso de tinta, obviamente a tinta e a própria máquina, que é a questão dos ajustes e acerto. Squash excessivo também tem a ver. Uma coisa é o halo. Esse halo, de certa forma, ele é aceitável, assim como o squash. Mas o squash é uma coisa já mais exagerada. Esse squash que eu falo aqui é quando o ponto está muito esmagado. Esse halo excessivo, alguns chamam de rosquinha. É quando o ponto ele praticamente fica invertido, tá? Perda de cor. Perda de cor é tinta, não tem outro jeito. Esse problema é tinta. E não dá para ver na hora. Vai ver lá no supermercado.
Aí o cliente vai reclamar disso aí lá na frente. E pode acontecer. Por quê? Porque nós sabemos claramente que algumas cores têm baixa resistência à luz. Quais cores são essas? Magenta. Magenta é crítico. Então, o vermelho rubi, ele tem baixa resistência à luz. Por isso que as imagens normalmente ficam esverdeadas, porque o cian fica, o amarelo fica, o preto fica na cromia. Mas o magenta é o primeiro a ir embora. E ele vai rápido. Ele vai assim, 3 a 5 dias exposto em algum lugar, o magenta vai embora. O vermelho rubi. Então, se tiver exigência para isso, nós já vimos também, na aula anterior eu já expliquei, em aulas anteriores, aí você precisa colocar, você vai ter que usar o vermelho carmim ou rosa fanal, só que são muito mais caros, tá? A tinta muito mais cara. Furos, pinholes, que são pequenos furos na imagem, pequenos furos na imagem, e marmorização, são coisas também que são muito próximas e estão relacionadas. Tem a ver com clichê, sim. O que no clichê? Pode ter pequenos furinhos no clichê que a gente não viu. Às vezes é um clichê já muito usado, ou ele ficou guardado com alguma coisa em cima dele, e entre ele ficou alguma pedrinha, alguma areiazinha, ficou amassando o coitadinho do clichê ali. Então, são furinhos, pode acontecer. Mas, geralmente, pode estar relacionado à tinta e ao material. Por exemplo, géis no material, pode acontecer, né? Sujeiras, impurezas no material, pode acontecer. E também na dupla face também. E no caso de marmorização. Por que na dupla face? Claro, você está fazendo um chapado. Você colocou lá uma dupla face de baixa densidade, o que vai acontecer? Ele não consegue imprimir direito, aí dá um aspecto ruim. No caso da marmorização, sendo origem do clichê, pode ser que a tensão superficial do clichê está muito alta. Às vezes o clichê é novinho. Quando o clichê é novo, ele vem com uma tensão superficial mais alta. Então, para quebrar isso, já percebeu que quando começou a rodar, a imagem, mesmo aqueles chapados, não parecia ruim, assim, mal impresso, só que aí passou um tempinho, ele foi fazendo as puxadas, acertando daqui e dali, e aí sumiu e melhorou, é porque a superfície do clichê, ela vem lá da clichêria com uma película que você não vê, e esse resíduo que vem na superfície, às vezes você pode limpar com álcool isopropílico. Então, quando começa a acontecer muito isso e está demorando para sair, pega um algodãozinho com álcool isopropílico e passa na superfície que você vai limpar e vai resolver o problema aí. Aí vai imprimir legal. Tá bom? E o que dá um aspecto de marmorização. Poderia ser também o substrato, como eu falei. Às vezes o problema não está no substrato e está escondido. O substrato está com uma diferença de tensão superficial. Por alguma razão, ou por tratamento, ou por uma má misturou ruim, né? A mistura feito lá na extrusão, em algum momento desbalanceou, e é uma coisa que você não enxerga, mas a diferença de tensão superficial está ali, e ele pode causar essa marmorização, tá bom? Tinta base d'água é comum acontecer isso também. Faixas variadas de cor. Essas faixas variadas de cor são faixas no sentido longitudinal, e pode ser no clichê? Pode acontecer no clichê. Pode acontecer, por exemplo, com anilox, claro, com faixas. Tem a ver com a máquina? Sim. Passagens erradas, ou passagem está certa, mas um rolinho da máquina, ele travou e começou a riscar ou gerar em algum momento alguma mancha, alguma coisa. O que mais que pode ser, né? Falei da tinta, é claro, a tinta também pode acontecer, substrato, faca Dr. Blade. Pode acontecer, sim. Por que faca Dr. Blade pode ser um problema? No caso de faixas aqui. Porque a faca pode ter desgaste desuniforme. Então, gastou mais de um lado do que do outro. Isso pode ser problema da própria faca mesmo, que é um aço ruim, pode ser uma regulagem. E, geralmente é mais regulagem, né? O pessoal aperta mais de um lado do que de outro, ou na hora que foram colocar, né, encaixar a dupla face do Dr. Blade, não olhou direito, colocou torto, né? E aí ele vai desgastar de maneira desuniforme e pode gerar em alguma área uma faixa diferente da outra. Depois a gente tem um defeito chamado bordadura, é que no final da retícula, entendeu? Tem um degradê, quando vai terminando o degradê, aí forma aquela borda. Aquela borda tem a ver com clichê? Tem. A maneira como o clichê é gravado hoje,
as clichêrias, elas possuem um recurso para quebrar isso. A outra coisa é o anilox, sim, é a proporção de retícula do clichê com retícula do anilox, de novo. Pode ser tinta? Sim, claro, tinta que está grossa demais, tinta que está com secagem. É viscosidade alta e secagem alta, pronto. Isso aí é... Cara, foge disso, né? O ideal, viscosidade mais baixa e secagem controlada. Tem que saber a secagem. O que mais? Pode ser máquina? Sim, secagem da máquina. E pode ser a dupla face também na bordadura. Pode ser, né? Uma dupla face inapropriada. Ou com o tempo. Talvez já aconteceu com você. Você está imprimindo, está ótimo. Passou um tempo, imprimiu tal. Depois de um certo tempo, a tinta está controlada, a viscosidade está tudo certinho, a pressão de impressão está boa, mas começou a dar um problema. Por quê? A dupla face é de má qualidade, escolheu uma dupla face ruim, está amassando e não volta. E aí, onde é que sente? As mínimas, as áreas mais claras do clichê, é a que vai sentir, é a que vai dar problema, é a que vai entupir, é a que vai dar borda dura. Mas a bateção tem a ver com o clichê, principalmente com a máquina, não tem tanto a ver aqui com, pode acontecer também no caso da bateção, com o anilox, sim. Se o anilox estiver muito pressionado no clichê, ele vai impactar. Então, toda vez que ele entra, isso é uma velocidade, né? É incrível velocidade ali. Ele vai dar essa pancada aí. Então, essa pancada que ele vai dar, ele vai ajudar a fazer o batimento, que pode ser confundido com marca de engrenagem. O que mais? A tinta pode causar problema da bateção? Não. A tinta ela pode ajudar em alguns sentidos, né? Mas dificilmente ali a tinta ela vai ser um grande problema ali, tá? Tem a ver com a impressora? Sim, tudo a ver com a impressora. Somente o grupo impressor, somente se for na parte de baixo, no batimento. Tem a ver com substrato? Não, não tem muito a ver com substrato, não. Nesse caso, ele não tem. Tem a ver com o sistema de circulação, bateção? Sim, parcialmente, porque ele faz parte do anilox também. Então, se tiver muito pressionado também o sistema Dr. Blade ali, em cima, ele pode forçar o anilox, que por sua vez vai forçar e vai bater em cima do clichê. Pode ser a dupla face? Sim, tem muito a ver com a dupla face. Mesma coisa. A dupla face também perdeu a resiliência, ela pode contribuir. Você vê que a dupla face é extremamente importante nessa história. E a camisa, sim, tem uma grande probabilidade de ser camisa também. Muito bom. Então, pessoal, aqui a gente viu uma matriz. Essa matriz eu vou passar para você, vou entregar para você, evidentemente, né? Você poderá baixar no link, né? Mas eu vou passar essa matriz de prováveis causas, né? de problemas. Aqui não está dando a solução dos problemas, nós vimos isso nas aulas passadas. Aqui está dando, assim, um mapa rápido para você procurar. Opa, negócio de batimento, deixa eu dar uma olhada aqui, vou procurar aqui, ver se eu acho o que pode ser provavelmente. Então, é um mapinha básico, uma colinha básica ali, né? Mas que acredito que possa ajudar você no momento ali no pé da máquina. Que problema é o que não falta, né? A questão é como solucionar. Então, nesse caso, eu gostaria de deixar assim uma técnica que eu uso de resolução de problema. A primeira coisa é entender o tamanho do problema. Entender o tamanho do problema. Segunda coisa, que é uma pena que as pessoas usam muito pouco, que é um conta-fios, né? Conta-fios. Então, o conta-fios, que é isso aqui, ele é um aliado seu. Ele é tão aliado quanto um colorímetro portátil, que a gente estava vendo, que a gente já viu nas aulas aqui. Aí é incrível que, como muitos operadores, coloristas, não carregam um negócio desse daqui. Isso aqui é uma ferramenta importante. Você fala, mas a empresa devia dar isso aí. A empresa devia mesmo, mas não dá. Então, eu não vou ficar sentado esperando a empresa dar. Eu vou lá e compro e acabou. Sabe, tem, desde alguns mais baratinhos,
Esse daqui, por exemplo, é de 5 vezes. Nossa, mas ajuda muito, mesmo 5 vezes ajuda muito. E nem precisa ser uma ampliação tão grande. E se você tiver um microscópio, melhor ainda, vai te ajudar a entender melhor, a ver o ponto, se o ponto ele está esmagado, se ele está invertido, se ele está com halo excessivo, se ele está com squash excessivo, sabe? Mas é incrível como falta muito disso aqui. Então, a minha recomendação é use um conta-fios. Use um conta-fios. Ele é revelador. Ele vai te ajudar, assim, drasticamente você entender o problema que está acontecendo. Problema de tinta. Mas o cara aqui que você troca a tinta, aí você vai olhar para o conta-fios, o que está acontecendo? Está esmagado. Então, não é a tinta que está forte, alguma coisa, não. Não é a tinta que está entupindo o clichê. Por quê? Você olhou lá, nítido. A tinta, o ponto, quer dizer, o cara esmagou o clichê. Ele quer que você troque a tinta porque está falando que está entupindo a retícula porque é um problema de tinta. E não é. Aí você pega o conta-fios, sem briga, né? Você fala assim, ó, dá uma olhadinha aqui, você acha que dá para melhorar um pouquinho, tirar um pouquinho da pressão? Você quer ver outra coisa também? É o caso que a pressão do clichê está boa, mas o anilox não está esmagado. Então ele começa a imprimir o quê? Começa a imprimir o contragrafismo. Como é que eu sei? Às vezes só olhar no clichê você já vê que o clichê está tudo entintado, né? Está tudo pintado. Não deveria. O clichê deve entintar só a superfície. Você pode ir lá com o conta-fios dar uma olhadinha. Você vai ver isso aí. Você vai provavelmente encontrar esse defeito lá. Então, use, né, um dos conselhos bons que eu gostaria de deixar para a sua vida é use um conta-fios, sabe? Precisa ser um sofisticado, com lâmpada, né? Não precisa, isso aqui precisa de uma lente, né? Uma lente. E tem vários tipos, eu mesmo tenho uma coleção de conta-fios, tá? Conta-fios, lupa, recomendo muito vocês terem um para utilizar. A partir daí, eu procuro entender o tamanho do problema, ou seja, eu vou ampliar o problema com o quê? Uma lente. Eu começo a tentar enxergar o que está acontecendo. Eu disse, mas mesmo no chapado? Mesmo no chapado. Porque qual o problema do chapado? Pergunta lá, não está dando cobertura. Então tá. Dá uma olhada com o conta-fios. Pode ser que ele está marmorizando. Aí, talvez seja um problema de tinta, mas pode ser que não é uma marmorização. Pode ser que é uma outra interferência, alguma coisa. Pode estar relacionada ao clichê, pode estar relacionado ao anilox, né? Então, com o tempo, você vai treinando a sua vista a identificar, a ampliar o problema e identificar o problema. E a sua experiência vai te ajudar a solucionar e ajudar na solução do problema. É claro, tem muitas coisas que é tinta e está na sua alçada a resolver. Tem coisas que não é tinta, não está na sua alçada a resolver. Mas é importante você saber o que é, né? Importante saber o que é e o que não é, verdade? Pessoal, muito bem. Então, estamos chegando aqui, espero ter transmitido para você essa parte. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, então, do chat. Então, o Marcelo está perguntando, né? Pode a variação do substrato ao longo da bobina ou em diferentes pontos da bobina ter uma variação? Sim, com certeza, viu, Marcelo? Mesmo materiais, às vezes, é mais difícil acontecer com poliéster, né? PET, BLPP, mais difícil, porque são processos muito, muito, muito controlados, sabe? Mas nos casos dos polietilenos, dos polipropilenos, no caso dos papel corrugado, né, dos cartões corrugado, do próprio papel mesmo, o autoadesivo, enfim, o material pessoal que trabalha de banda estreita, que faz rótulos e etiquetas, sim, sem dúvida. Você está trabalhando com um lote, às vezes dentro do mesmo lote tem variação. Isso é problema, viu? A planilha, sim, você vai receber a planilha, com certeza. Então, a máquina gearless, ela tem um negócio chamado offset. Tem nada a ver com o processo offset. O que é o offset da máquina? É o avanço. Então, conforme você aumenta a velocidade, o que eu vejo, falha de impressão, no caso da gearless, como não tem engrenagem, se tivesse engrenagem, e se tivesse porta-clichê, por exemplo, eu ia falar que
Grande chance de ser isso aí, mas não é. Então, Sandra, é assim, falha de impressão, dá uma revisada nas camisas, verifica se essas camisas, como é que a gente revisa uma camisa, porta-clichê, que provavelmente é o que você usa, né, a camisa. Pega um rolinho de tinta, um rolinho de borracha, você vai entintar, passar assim, uma tinta pastosa, que se não de secagem rápida. Você vai pegar esse rolinho e passar na camisa. Mas não pode ser um rolinho muito pequeno, tem que ser razoavelmente amplo, tá? Quando você passar na camisa, o que vai acontecer? Você vai entintar a camisa. Claro que tem que ser uma tinta para você remover depois, ela não precisa secar. Só que quando você passar, você vai ver que tem certas áreas na camisa que tem um buraco. É muito comum. A camisa, se ela cair, ela vai marcar, né? E o pessoal põe na beirada da máquina. Estou cansado de ver isso aí, né? Por aí. O pessoal coloca na beira da máquina. Alguém esbarra ali, a camisa cai. Caiu, ele acha, caiu, vou lá, pego, levanto a camisa e põe, tá tudo certo. Não. A camisa caiu, ela vai ter problema. A camisa é delicada. Ou, por exemplo, a camisa está no carrinho, alguém vem com outro carrinho sem querer, bate ali, dá uma pancada na camisa. Problema. No momento que você pôs a dupla face e colocou o clichê em cima, aquela deformação, ela está ali, ela não saiu dali. E pode ser que a deformação caia debaixo de alguma imagem. O que vai acontecer na hora do acerto? O operador, ele começa a acertar e tem a falha. O que ele faz? Dá mais um toquezinho. Quando ele deu o toquezinho, opa, sumiu a falha. Sumiu a falha, só que aí qual é o problema da falha? A falha está lá ainda, sabe? Então, no decorrer da produção, vamos supor, ele fez o acerto de máquina, no caso da Gearless, ele acertou a 100, 150 metros por minuto. Opa, agora já está certo, a cor está certa, está tudo certo, aprovado, 300, 400 metros por minuto. Ele aumenta a velocidade. A máquina, ela começa a girar. Ela faz uma força, gente, a máquina, de expulsar. Eu vou dar uma comparação meio esquisita para você. Sabe máquina de lavar? Que no final, a máquina de lavar faz a centrífuga, ela vai girando para a água sair? O princípio é mais ou menos esse. Na velocidade da máquina, a tendência, no caso do tambor central, é empurrar os grupos impressores para fora. Existe uma força fazendo isso. Para isso, os donos de marca, os fabricantes de máquina, todas elas gearless, têm um negócio chamado offset, que é essa rampa que vai. Então, aí, Sandra, eu sugiro o seguinte, tem que ser alguém que entenda, entrar no sisteminha e ver qual é o avanço que tem, quantas micras tem. Porque, às vezes, não é o suficiente. E não é por falha do fabricante, não, tá? O fabricante não tem muito a ver com isso. É mais o processo mesmo, né, de avanço e tal. Talvez tenha que aumentar. É claro que eles não deixam aumentar muito, por exemplo, no caso de impressoras, algumas impressoras deixam aumentar só 7 micra a cada rampa de 60 metros por minuto, ou 9 micras a cada 80 metros por minuto, por exemplo, sabe? Eles não deixam aumentar muito, mas precisa aumentar. Então, por essa razão, que é um dos problemas das falhas em máquinas gearless. Eu diria para você que provavelmente essa é a provável falha. Você trabalha com a dupla face novinha, tudo, né? Como eu falei, eu não tenho pudor de reaproveitar a dupla face, desde que a tiragem não foi muito alta. O que é tiragem alta? Não sei, depende. Sei lá, 2.000 metros para mim é baixo. 10.000 metros de material, 1 milhão de metros, talvez. Então, você vai julgar e avaliar, porque depende da dupla face. Tem dupla face no mercado, não vou citar nomes, não. Hein? Eu tenho os meus preferidos também, de dupla face, entendeu? Tem dupla face no mercado altamente resiliente, assim, dupla face que você pode rodar 3, 4 milhões de metros e ele aguenta 3, 4 milhões de metros sem amassar. Agora, tem outros que você rodou menos aí e ele vai amassar. Então, é isso. Então, minha recomendação é que é bem provável que a falha de impressão está na camisa, tá? Outra pergunta, então. O maior problema, borrão, né? Entupimento de retícula e borrões. Então, Jonas, responde aí, por exemplo, qual que é a proporção que vocês usam lá? Fala qual é a lineatura do clichê e normalmente para retícula, qual é a anilox e BCM que vocês estão usando? Vocês já melhoraram isso, né?
Diâmetro do porta-clichê é diâmetro grande, porta-clichê? Pode responder aí, Jonas. Boa noite, Eudes. A gente tem um grande problema aqui que a gente tinha de entupimento de retículas, né? Uhum. Só que com o curso que eu fiz também o outro, né, de Flexografia? impressor, né, Uhum. de flexografia, eu já tinha visto essa questão do 8:1 do anilox para a miniatura do clichê. E Uhum. a gente acabou corrigindo, né? A gente usava anilox de 220 linhas, com 4,5 de BCM, praticamente, quase todos os nossos anilox era isso, e usava uma miniatura de clichê com 48 linhas, né? Então a gente tinha um grande nível de entupimento dos nossos serviços. Eu passei a usar o anilox de 360 linhas com 2,5 de BCM, e a gente acabou resolvendo esse problema. Só que eu tenho um grande problema em questão de borrões, né? Na fábrica a gente tem uma grande parada durante a impressão por questão de borrões, né? Uhum. Isso é uma coisa que tem acarretado muitos problemas, né? Tanto na parte de corte como na nossa parte de impressão. Eu sou coordenador de impressão da empresa onde eu trabalho e eu já tenho alguns dias já que eu venho tentando solucionar esse problema e não consigo. A gente já usa vários produtos, né, que o mercado oferece para a gente melhorar isso aí, que é a fita de borda, né, que é aquela fechamento zero, aquela fita fininha, usa Sim. aquela fita alumínio, né, que também ajuda a solucionar, usa aquela cola de borda também, mas a gente continua tendo muito problema em relação a isso. Aí Uhum. eu queria ver se você tinha alguma dica para nos dar, que a gente possa melhorar isso. Os borrões geralmente estão relacionados à fita que levanta, né? Isso. Geralmente está relacionado. Então, ele começa a marcar em algum ponto que, na velocidade de máquina, o pessoal não vê direito, vai parar lá no acabamento, lá no corte, né? E aí o pessoal do corte pega e é problema. Ou às vezes até o cliente pega. Então. O segredo aí é a fita, realmente, você tem que achar uma fita boa. A fita de alumínio é uma das melhores que tem, ela consegue grudar bem, né? E ela tem que ser fina. E, infelizmente, tinha um fabricante, inclusive no Brasil, que ele tinha a fita, eles não estão fazendo mais, se eu não me engano, mas era uma fita excelente, assim, que a fita é alumínio, porém ela não tem como se diz, o release embaixo, que nem a dupla face, sabe? Ela era o alumínio em cima do alumínio mesmo. É uma fita fininha, muito boa também. Uma aderência muito boa. Então, o segredo realmente está na fita. Mas tem outra coisa também. Sabe o que acontece? O pessoal precisa tomar cuidado de não ficar passando na hora de limpar clichê. Ele dá uma parada, vai limpar clichê, e aí joga solvente por cima de tudo. Quem faz levantar a fita é o solvente, porque solvente é a tinta, que eu digo, né? Também. Porque se não tem solvente e não tem tinta, não tem por que a fita levantar. Pode ser um durex normal. Ele não vai levantar. Ele só levanta porque alguma coisa entrou debaixo ali e começou a atacar o adesivo da fita. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger a fita. Às vezes convém nas áreas críticas, inclusive das emendas tal, porque na borda lateral é mais difícil ter algum problema de levantamento. É onde o fechamento do clichê, certo? Esse é o maior Isso. problema. Então, ali talvez seja o caso de você posicionar em momentos diferentes a fita em uma posição diferente também. Mas o segredo, não sei se seria uma dica, né? Mas o segredo, eu diria para você que é achar uma fita boa para o seu processo. Outra coisa, me fala aí, o diâmetro então, você trabalha com cilindros com diâmetro de porta-clichê pequeno, é isso? Isso, a gente trabalha com rótulos, né? A gente faz em banda larga, a gente fazemos rótulos, né? E muitas vezes a gente tem que usar o cilindro de diâmetro pequeno, né? Um É, 280. é. E aí força, né? Na Então, beirada, a tendência do o que, clichê, acon- pode falar. o que acontece? Às vezes eu tenho notado, melhorou muito isso depois que a gente começou a usar o álcool isopropílico para no momento de descolar. Porque como o diâmetro do cilindro era muito pequeno, quando a gente descolava, criava um vinco no clichê, porque tinha que fazer alguma pressão para tirar e criava um vinco. Uhum. Isso a gente conseguiu resolver. Só que a gente continua tendo paradas durante o processo, porque
Muitos clichês são fechamento zero, não dá problema, né? Mas a gente tem uma cor ou outra que não é fechamento zero e acaba levantando, né? É. Essa borda do clichê. Você usa um ativador, não? Na borda? Ativador? Sabe o que é ativador, não? Não, não sei. Ativador é vendido pela 3M, você vai comprar como ativador, mas na realidade é um solvente de cadeia aromática, tipo toluol, por exemplo. O toluol não é bom para a saúde, então tomar cuidado com isso, né? Mas se você... Então, o que que você faz? No momento que você faz o fechamento, na dupla face aqui, você vai passar na borda do clichê e na borda ali um pouquinho, mas é pouquinha coisa, tá bom? Com um pincelzinho muito de leve ali. Não pode ser um negócio exagerado, senão você ferra tudo, tem que ser levinho. E aí, o que que é esse ativador? Ele vai potencializar a cola, o adesivo da dupla face. E aí você passou, fechou. E o ideal também é o seguinte, colar, não na hora, mas se possível, colar horas antes. E passar uma fita, assim, com cuidado, né? Mas passar uma fita, um plástico em cima, deixar, ver se para que ele fique colado ali mais tempo, sabe? Antes de ir para a máquina. Então, colar com antecedência. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes você tem que usar o mesmo cilindro, né? Mas se você tiver Isso. condição de deixar já colado e passar uma fita em cima, direitinho, passar esse ativador, e tem uns pincéis também, por exemplo, sabe esse pincel? Esse aqui, ó. Esse aqui é de quadro branco, então ele não serve, porque esse daqui eu apago. Mas sabe aquele outro pincel atômico? Céu permanente, né? Você pode, esse aqui, ó. Você pode experimentar. É um quebra-galho, ele não é o ideal, não, tá? Mas você passa ele na borda ali do clichê. Ele, como ele tem um solvente aqui, então ele dá essa ativada também. Então, o que que eu sugeriria? Usa o ativador, que na verdade é um toluol. É um segredo, ninguém sabe, vou contar para você. Mas na verdade é um toluol. Só que toluol você não acha em qualquer lugar, é um produto perigoso. Não é para ficar cheirando, é um produto cancerígeno, inclusive. E aí você vai passar ali na borda. Passou, espera você dar uma sopradinha e tal, e aí fecha. Aí passa uma fita por cima, tá? E depois você pode passar a fita, ou passa a fita antes, para fazer a borda. É que às vezes não dá para passar a fita, né? Porque o fechamento não é 00, ele é meio aberto, só que tem imagem, né? Então tem como você passar a Isso. fita em cima da imagem, né? Eu sei como é que é. A maioria das vezes não tem como passar fita. É. Então, no caso da fita, assim, o que que eu diria então, para fechar essa parte? Colar com antecedência, usar o ativador, colocar uma fita achar uma fita apropriada para você, e tem mais um detalhe, tá? Eu não quero que você me responda aqui, se você quiser depois me responder no PV, no particular. Tem dupla face que é mais apropriada para a banda estreita, eu diria para você. Que ela tem uma aderência melhor, sabe? Então, depois você me fala e eu te falo no PV qual dupla face seria, assim, no meu ponto de vista, da minha experiência, que vai ajudar. Às vezes você está usando uma dupla face que não está te ajudando muito também. Então tem isso, sabe? É uma combinação de várias coisas para manter ele fechadinho ali, tá? Beleza? Então, a fita eu recomendo, viu, José? A fita de alumínio. É uma pena que tem uma fita fina de alumínio, bem fininha, assim, uma micragem muito baixa. Aquela era ideal. Mas ela é cara também, né? Uma fita cara, muito cara, porque é alumínio, muito caro. Então nem tem toda a empresa. Mas banda estreita, no caso de quem faz rótulos, não usa muito, né? Banda larga que é problema. Você vai, é 1.200, 1.600 às vezes. Então vai uma fita, né? Às vezes vai um rolo de dupla face inteiro para um único serviço, né? Todas as cores. Muito bem, moçada. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Encerramos aqui também o curso, mas a gente continua trocando ideia no nosso grupo, exclusivo lá, e já estamos próximos aí, a semana que vem, finalizando, já começo a enviar os certificados. Finalizou, a gente já começa a enviar, tá bom? Eu vou mandar mais informações depois no grupo. Então, obrigado aí por ter ficado até o fim, e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Até lá.